Que a graça do Senhor Jesus esteja reinando em nossas vidas. Amém? Verdades que Deus ensina em Deuteronômios. Já vimos em nossas mensagens anteriores 4 verdades que precisamos cultivar para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Na primeira mensagem vimos alguns passos para conhecer a Deus e os seus caminhos. Na segunda mensagem, vimos alguns passos para uma devoção dinâmica. Na terceira, estudamos alguns passos para a santidade. E na última, semana passada, no nosso 4º passo, vimos algumas diretrizes para crescermos em piedade e em misericórdia. Hoje, em nosso 5º encontro, veremos alguns passos para lidar com o pecado. É muito importante que tratemos dos pecados do coração, aqueles que vamos armazenando dentro de nós e de comportamentos maliciosos ou maldosos, antes que se inflamem, envenenando as nossas vidas e resultando em atos de ódio, atos odiosos. Precisamos lidar com essa situação. É muito importante que nós demos atenção a essas situações em nossas vidas. Ok? Primeiro passo: previna-se contra a amargura em seu coração. Normalmente isso faz com que as pessoas se afastem de Deus. Veja o que Moisés fala àquele povo em Deuteronômio 29, 18. Ele diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a outros deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Em outra versão pode dizer raiz de amargura. Raiz de amargura. Pense um pouquinho sobre esta colocação. Raiz de amargura. O que uma raiz produz? Quem sabe? Produz uma árvore, né? Produz um arbusto. E o que é que esse arbusto, essa árvore produz? Frutos. Né? Então, se nós não cuidarmos, se nós não nos prevenirmos, se nós não cuidarmos dos nossos corações, do nosso coração, nós podemos experimentar coisas amargas. O provérbio diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Segundo passo: afaste-se do medo, da covardia e do desânimo. Toda a descrença é pecado. Confie na presença de Deus. Ele promete estar sempre com você para mantê-lo longe do medo. Em Apocalipse, capítulo 8, João diz que os covardes, os medrosos, não entrarão no reino de Deus. Covardes. Aqueles que não têm coragem de enfrentar a vida como ela precisa ser enfrentada. São os covardes. Acabam se entregando às correntes da vida, né? Como diz um certo cantor: deixa a vida me levar. Essas pessoas deixam a vida levá-los, ao invés delas conduzirem suas vidas. É a vida que conduz eles. Ok? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 5,
até o 8, diz: quando, pois, o Senhor vos entregar este povo diante de vós, então com eles fareis conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse, diante de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Sim, quando falamos de medo, de covardia, estamos falando do medo de ter que enfrentar dificuldades porque nós servimos ao Senhor. Medo de perder o emprego e acabamos muitas vezes nos associando aos erros, aos pecados, possivelmente daqueles que são nossos patrões. Mentiras só para manter o emprego. Isso é covardia. Isso é não crer que o Senhor tem o melhor para nós. Terceiro passo: continue atento à sua disposição ou à inclinação ao pecado e afastamento de Deus. Fique atento às inclinações do seu coração. Reconheça e confie na força e provisão de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 29. Moisés diz: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, olha só, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Sabe quantos acordos errados que a gente faz por não prestar atenção, por não estarmos atentos às inclinações dos nossos corações. Quantas vezes eu vejo e nós às vezes nos associamos com alguma coisa errada por não parar e refletir sobre aquela situação. E acabamos então nos distanciando de Deus. Muitas vezes não sabemos porque somos atingidos por tragédias. É verdade, sofrimentos e tantas tribulações. Muitas vezes não nos damos conta de que estamos muito longe daquele propósito maravilhoso que Deus havia preparado para nós. Por isso, precisamos ficar atentos em relação às inclinações do nosso coração. Fique atento, meu querido. Fique atento. Preste atenção. Preste atenção. O mundo jaz no maligno. Eu tenho falado isso aqui. Ele vai orquestrar. Ele é o maestro deste mundo mundano. Ele vai tentá-lo de todas as maneiras, afastá-lo da presença de Deus. Fique esperto. Preste atenção no sofrimento, preste atenção nas dificuldades que você está vivendo no momento. Será que elas não são frutos de atitudes, de escolhas erradas, do seu distanciamento do Criador? O salmista Davi disse, olha bem, Salmo 32, versículo 3 ao 5, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, em todo dia,
Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sabe? De acordo com este salmo, Davi descobriu que a melhor maneira de lidar com o pecado era encarando de frente e jamais tentar omiti-lo ou escondê-lo. No Salmo 139, Davi diz: eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, eu sei que tu sabes do meu deitar, do meu levantar, do meu assentar. E ele vai dizendo, ele vai falando da maravilhosa onisciência de Deus nesse salmo. Mas no finalzinho dele, nos 2 últimos versículos, se eu não me engano, desse salmo, Davi fala: sonda-me, ó Deus. Agora, ele não está mais declarando, como ele declarou, a onisciência de Deus sobre a sua vida, mas agora ele está clamando, ele está orando, ele está pedindo para Deus: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da tua justiça. Sabe? Encare o pecado, não se intimide, não se atemorize diante do inimigo. O máximo que ele pode fazer é te tentar, é te insultar, é tentar te seduzir. Encare o seu pecado de frente. Faça como Davi. Davi estava aqui entrando em depressão profunda por causa do pecado que ele estava tentando esconder de Deus. Tentando, porque ele mesmo sabia que não podia esconder o seu pecado de Deus. E você sabe que você não pode esconder o seu pecado de Deus. Você sabe disso. E por que fica tentando, então, escondê-lo? Encare-o. Arrependa-se. Arrependa-se. Ninguém pode ajudar você enquanto você não reconhecer que precisa de ajuda. Ninguém. Atos, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como eu disse na última mensagem que eu preguei, até quando você vai se iludir, achando que você pode mudar a situação sozinho? Feche seus olhos. Eu quero orar a você agora. Quero orar a Deus por você nesse momento. Claro, por mim, porque como disse Paulo, eu sou talvez o pior dos pecadores. Sim. Oremos, Pai. Nos achegamos diante do Senhor com as nossas vidas quebrantadas, sim, Senhor. Queremos colocar diante do altar do Senhor, sobre o altar do Senhor, nossas necessidades, mas a principal delas, Pai, a necessidade de quebrantamento, de arrependimento. Sim, ó Deus, ajuda-nos. Promova através do Teu Espírito Santo, Pai, o arrependimento no coração do Seu povo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti, oro pela Igreja do Senhor, oro pela Igreja Missionária em Três Lagoas, oro pela Igreja do Senhor aqui nesta cidade esparramada por este país, por este mundo afora, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar esse tempo que temos. Sim, ó Deus.
para refletirmos mais, muito mais, sobre a condição em que nos encontramos hoje, Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a nos alegrar diante da certeza que temos de que o Senhor é por nós. Sim, em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Tenha uma boa semana, cheia da graça, da bondade do Senhor. E até semana que vem, em mais um estudo sobre Deuteronômio. Estamos chegando no fim. Mais uma ou duas mensagens nós estaremos terminando esse estudo. Tire todo o proveito que você puder da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja para você o remédio para a sua vida, o alimento para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.